Fala, meus camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu venho conversar com vocês sobre o episódio da semana. Um episódio que faz a gente refletir muito mais sobre autoestima e entre outras coisinhas. Mas eu acho que, apesar desse episódio soar muito com um filler, eu acho que ele é um pontapé inicial para os próximos episódios em relação à evolução de Sprigatito, Fuecoco e quem sabe até mesmo o Quaxly, mas mesmo que não aconteça evolução, alguma coisa extra para Liko, Roy e Dot, seus respectivos Pokémon, tá? Eu acho que esse episódio ele é um bom gancho para isso, por conta que também contamos com batalha, que era uma coisa que estava muito escasso em vários episódios quando se tratava de Liko e Roy. E aqui, felizmente, não temos a interferência também do Pikachu. Apesar que, mesmo sem a batalha não ter uma conclusão, ainda assim é interessante que o roteiro coloque momentos de batalhas, principalmente para Liko e Roy. Então, acho isso importante de alguma forma. Vamos lá para o episódio da semana. Foi um episódio interessante, quero saber a opinião de vocês. Mas o que vale aqui, com certeza, é a mensagem. Vou tentar resumir ele o mais breve possível, até porque eu demorei muito para postar essa review. E, bom, vamos lá para mais um episódio. Bom, quero começar esse episódio conversando sobre a situação já da primeira parte ali do EP, que é com a Gurumin conversando com seus telespectadores e fazendo um lance de perguntas e respostas. Até que uma menina que se chama Yonorin acaba perguntando para Gurumin o que ela vai fazer agora, porque ela está com um problema. O problema dela é o seguinte, ela acabou de capturar uma Oinkology, que é aquela forma fêmea, né, da evolução do Lechonk. E ela não sabe muito bem como lidar com esse Pokémon, porque aparentemente não é muito confiante, tem problemas para lidar com outros Pokémon por conta da sua confiança. E ela está procurando um aliado por conta que ela está numa cidade que se chama Pigtown, uma cidade que tem vários Pokémons porcos, inclusive. E lá vai rolar uma batalha em dupla, então ela está com dificuldades de arrumar uma dupla para a sua Pokémon. E nisso a Gurumin acaba tendo uma ideia fantástica. Ela fala, eu tenho uma ideia. Eu sei de alguém que pode te ajudar. E, enfim, segura aí que logo logo vai alguém aí te ajudar. E ela liga pra Liko. A Liko fica toda sem graça, né? Porque, enfim, a Liko já tava querendo perguntar algumas coisas, mas a Liko, a gente sabe que usa, né, um nickname de a garota que ama Sprigatito, etc. Então ela fica sempre sem graça de perguntar, porque agora a Dot já sabe quem é ela. Mas a Dot acaba pedindo pra Liko pra ela ir até Pigtown, conhecer a Yonorin e ajudar ela com seu Pokémon. E a Liko fica toda sem graça, mas ela acaba aceitando a ideia. E aí Liko, Roy partem para essa viagem até Pigtown para ajudar essa situação aí que tá acontecendo. Chegando lá, eles acabam encontrando a Yonorin com sua Pokémon, que ela chama de Kuro-chan. Pois é. E aí ela acaba explicando, né, toda a situação, que é um Pokémon que infelizmente tem uma certa insegurança, só que a Liko já manda aquela experiência, né, aquela bagagem pra menina. Olha, eu tive problemas com esse Sprigatito também, mas basta uma confiar na outra que tudo vai dar certo. Então isso já é uma coisa positiva por parte da Liko. E aí, eles acabam partindo, seguindo ali pro meio da cidade e acabam encontrando um menino que se chama Renta. E ele tem um Oinkology macho que se chama Príncipe. Pois é. E é bem engraçado porque aparentemente a Yonorin e o Renta já se conhecem e eles não se bicam muito. Yonorin, ela costuma provocar muito ele, enquanto o Renta se acha demais. Então isso meio que causa, né, um efeito na Yonorin que acaba provocando ele bastante. E a Kuro-chan, que é a Oinkology, ela queria fazer par com o príncipe, que é o Oinkology macho. Só que o Renta acha um absurdo, tipo assim, porque o Oinkology fêmea tem um aroma que ele solta, deixa os Pokémon calmos. Porém, o macho solta um aroma na cauda que atrai Pokémons fêmeas. Então, obviamente, ele tem, assim, toda uma confiança, enquanto a Kuro-chan não tem essa confiança toda. E isso deixa ela com a autoestima muito baixa, a ponto de fazer ela até chorar, assim, no meio da discussão de Yonorin e Renta. É muito engraçado. E aí, eles tentam bolar alguma coisa para aumentar a confiança da Kuro-chan. Eles dão um super banho nela, fazem ela
conseguir andar melhor, sabe? Com passos mais confiantes. O Quaxly, ele é muito importante nesse EP porque ele acaba levantando o alto astral dela, dando uma força de moral pra ela. Então é bem legal que eles treinam poses assim pra ela ficar de pé. E é interessante porque é bem fofinho, mesmo que fique um pouco esquisito na Kuro-chan, a Yonorin acaba falando o seguinte: nossa, o Renta vai ficar se mordendo de raiva, de inveja, porque você tá perfeita. E a Liko começa a identificar que ela acha que a Yonorin não detesta o Renta. Na verdade, ela gosta dele. Pois é. E aí, o episódio vai continuando. E aí, eles chegam até o Renta, e é bem legal porque ele acaba assumindo que provavelmente a Yonorin quer que simplesmente se juntar a ele, né, no grupo dele, e ela pisa o pé que nela não quer isso. Mas ela sabe que o Pokémon dela quer impressionar o Pokémon dele, e aí ela vai e tenta impressioná-lo. Ela quase consegue, mas ela fica meio desengonçada ainda, e o Pokémon até se impressiona um pouco, mas depois vira a cara, deixando ela muito triste. Mas aí, nós temos uma situação que, tipo, ninguém esperava. O Quaxly começa a fazer uma dança, e essa dança acaba chamando a atenção dos outros Pokémon fêmea que estão ao redor, deixando o príncipe bem irritado. Ele acaba jogando areia em cima do Quaxly, e é muito engraçado esse momento. Só que aí a Kuro-chan, que é a Ichnologue fêmea, vai pra cima do príncipe e dá uma cabeçada nele pra proteger, né, o Quaxly, porque ele foi mais que colocou, né, a Kuro-chan pra cima. Não era justo o príncipe estar fazendo aquilo com ele. E aí a resolução desse episódio, ela é muito boba, né, porque no final das contas eles começam todos a brigar ali, uma discussão depois dessa cabeçada. Só que aí a Oinkology, a Kuro-chan, acaba soltando o aroma dela que acalma todos. E isso faz com que, inclusive, o próprio príncipe chegue a, vamos dizer assim, flertar com a Pokémon, que acaba ignorando ele. E aí, logo em seguida, a Yonorin chega para o Renta e acaba conversando com ele. E o Renta meio que dá a entender que quer entrar no time dela. E, enfim, é uma situação bem legalzinha, mas super bobinha. E, consequentemente, eles têm um pedido para Liko e para o Roy. Porque como eles vão participar de uma batalha em dupla, seria legal eles praticarem antes. Então, eles convidam a Liko e o Roy para um treino, uma batalha de treino. É bem legal essa batalha, mas não criem grandes expectativas sobre a batalha. A batalha, ela parece que tem um pouco mais puxando a sardinha ali para Liko e para o Roy, só que ela não é concluída. Tem um off-screen que já joga, né? Depois desse momento que aparentemente eles iriam ganhar, né? A Liko e o Roy. Já temos um corte onde mostra o momento do torneio com a Yonorin e o Renta. E esse corte mostra eles dois ganhando o torneio de um Mamoswine. Então foi bem interessante aqui esse momento. E foi importante, acredito eu, para Liko e o Roy também darem uma treinada e observarem uma competição. O episódio acaba depois, já no momento que todos voltam ali pro dirigível dos Trovonautas. E, bom, a Dot não sabe como lidar com o seu público pedindo ajuda para ela, porque eles encararam essa história da Yonorin e da Renta como um grande lance de cupido por parte da Gurumin. E todos eles começam a pedir ajuda pra ela, e ela começa a ficar desesperada, porque, bom, esse não é o foco dela e ela não sabe como lidar com isso. E o episódio termina assim. Mas o episódio foi muito divertido nesse ponto, mas ele é um episódio super, assim, raso nesse quesito de qualquer tipo de soma, vamos dizer assim, para os personagens. Mas é interessante porque a gente tem uma dinâmica que envolve os três, que na minha opinião são os três mais importantes dessa história, que é Liko, Roy e Dot. Ao mesmo tempo que, por mais que a Dot não esteja fisicamente no local, ela estava acompanhando tudo que estava acontecendo ao lado do seu Quaxly, então também foi interessante, e todos eles acabaram absorvendo a dinâmica e, obviamente, a batalha. Então eu gostei muito de como eles tiveram a ideia de lidar com esse EP. Eu queria que eles começassem a tirar mais a Dot
do seu casulo, vamos dizer assim, mas eu acho que não é o momento ainda e também vai um pouco contra a própria personalidade e o que a personagem gosta de fazer, então faz sentido que ela não esteja presente sempre. Ainda assim foi um episódio interessante. E aí eu volto novamente a puxar o que a gente havia conversado, o lance da evolução. Para mim, esses episódios que estão rolando agora, principalmente o episódio passado, que também rolou batalha, mas esse também rolou, eu acho que são episódios para talvez dar uma força extra para a evolução dos Pokémon de Liquid Roy. E talvez no futuro o da Dot, mas principalmente agora se focando em Liquid Roy. Eu acho que é o momento, tá chegando esse momento. Eu não acho que vai ficar preso a essa dinâmica desses Pokémon na forma base. Não é possível, né? Apesar de eu gostar muito do lance de quebra de humor, né? Essa quebra de gelo, com o Fuecoco sendo um Pokémon muito engraçadinho e a Sprigatito sendo um Pokémon muito fofinha. Eu acho que tá na hora. Tem muito Pokémon ainda pra aparecer, tem muito Pokémon entre os próprios Trovonautas que podem desenvolver papéis fofos e divertidos. E, bom, é sobre isso. Então, pra mim, a gente chega no momento que, se não rolar evolução, eu não sei o que esperar mais sobre o time deles. Novamente, esse não é um time competitivo, eles não fazem isso, mas a gente não pode esquecer que depois do último encontro de Roy com Rayquaza, ele estava muito determinado em ficar mais forte para lidar com Rayquaza, porque depois dele ver o Amityville lidando com Rayquaza e falhando, e os próprios Trovonautas, eu acho que cresceu nele a vontade de se superar. E eu acho que o próximo episódio vai contar com isso. Esse episódio é apenas uma gotinha ali, um chutezinho para dar uma animada, uma tacada para frente aí nessas atitudes. Então, vamos ver no que vai dar. A mensagem aqui é muito clara. É sobre você ter autoconfiança, é sobre você se valorizar e também, né, não é porque a pessoa passa a gostar de você depois de você ter sofrido tanto para impressionar ela, que você tem que, né, sair pulando nos braços da pessoa. Não. Confiança é a chave da questão e a beleza geralmente está sempre na confiança. É interessante que o episódio também confirma o sexo do Sprigatito como fêmea. A gente já tinha indícios, até mesmo entrevistas, etc. Mas a confirmação agora vem por conta do movimento, né, do aroma do Octolog macho e atrai a Sprigatito também. Então essa é uma confirmação interessante. A última confirmação dentro do episódio dessa forma aconteceu em Unova com Snivy do Ash. No caso, confirmação de Pokémon Grama, né? Aconteceu com Snivy do Ash, então faz muito tempo. No mais é isso, o Camaleão ficando por aqui. Um episódio que não tem muito o que conversar. Mas ainda assim, um episódio muito divertidinho. Me diga aí nos comentários o que vocês acharam. Um forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui!